Vamos lá, então, iniciando agora a gravação, né, da resolução dos exercícios. A primeira questão que a gente tem ela pede que considere dois de seus genes, né, dois dos genes da pessoa, e defina duas situações que garantam que eles tenham distribuição independente. Então, a situação que a gente vai ter aqui são duas. A primeira situação seria em que esses genes estivessem em cromossomos diferentes, né, em cromossomos não homólogos, e que, por isso, né, baseado nas regras, né, no funcionamento normal da meiose, não haveria crossing over entre esses genes, né, e a proporção esperada na progênie seria aquela formada, né, de acordo com a segunda lei de Mendel. Então, a primeira situação seria essa, em que os genes estão em em cromossomos diferentes, né, locos de cromossomos diferentes. E a segunda situação seriam aqueles genes parcialmente ligados, que estariam no mesmo cromossomo, porém, eles estariam a uma posição de maior do que 50 unidades de mapa, maior do que 50, maior ou igual, né, a 50 unidades de mapa ou 50 centimorgas. O que garante, né, que a taxa de crossing over vai estar próxima ou igual a 100%, e que, tendo essa proporção, haverá formação de 50% de gametas recombinantes. O que também, fenotipicamente, né, quando se analisa, né, as proporções na progênie, a gente tenha uma proporção que é a mesma observada na segunda lei de Mendel, apesar de que esses genes apresentem a ligação, eles estejam unidos pela pelo mesmo segmento de DNA, né, no mesmo cromossomo. Então, essas são as duas ocasiões em que ocorre a segregação independente, né, ou distribuição independente. Né. A questão número 2 diz que há 6 genes abaixo aqui no milho, sendo 4 do cromossomo 2 e 2 do cromossomo 8. Então, a gente tem, numa posição 0, né, uma posição inicial aqui no mapa desse primeiro cromossomo, né, que é o cromossomo 2, nós temos o gene WS3. 49 unidades de mapa, né, depois, a gente vai ter unidos os genes B e R2. E 155 unidades de mapa depois do gene WS3, a gente vai ter o gene CH. E num cromossomo separado, que é o cromossomo 8, a gente vai ter, no início do cromossomo, na posição 0, o gene V16. E 14 unidades de mapa depois, o gene MS8. Né? E a letra A pede que nós indiquemos dois genes completamente ligados. Né? Notadamente aqui o B e o R2, né, estão completamente ligados, como eu coloquei aqui na resposta. E na segunda, na letra B, né, pede-se que indique dois incompletamente ligados. Então, a ligação incompleta seria o caso de nós termos variação na ligação, na distância, né, e que esses genes estejam no mesmo cromossomo, porém não no mesmo loco exato. Então, por exemplo, a gente poderia citar WS3 e B, ou então WS3 e R2, ou V16 MS8, o R2 e CH, B, CH, todas as combinações dentro do mesmo cromossomo, certo? Então, por exemplo, eu poderia citar aqui WS3 e B. WS3 e B, entre outros, né? E na letra C,
nós teríamos a indicação de dois genes independentes. Então, a gente poderia dizer que, com certeza, genes independentes poderiam ser WS3 e V16, ou então, vou colocar uma resposta diferente, CH e MS8. Então, CH e MS8, entre outros, né? Não somente essa combinação. Na letra D, pede-se que indique dois genes ligados com distribuição independente. Então, assim como a gente viu na primeira questão, o caso da distribuição independente depende de que essa distância seja maior do que 50 centimorgas. Então, entre WS3B e R2, não vai ter distribuição independente, porque a distância é menor do que 50 centimorgas ou 50 unidades de massa. Assim como V16 e MS8 não tem distribuição independente também. Então, só existem dois casos aqui de genes ligados que têm distribuição independente. Seria B com CH ou R2 com CH, certo? Por quê? Se você pegar a distância 155, né, comparado aqui com a distância de 49, eles estão aproximadamente 106 unidades de mapa de distância. Então, garantido de que, mesmo que eles estejam ligados, mesmo que eles estejam no mesmo cromossomo, a distribuição seja independente. Então, na letra D, a gente vai ter só os nomes aqui, B e CH, ou R2 e CH. Na letra E, nós temos a pergunta: qual deve ser o par de genes fisicamente mais próximo? Ora, são os que estão completamente ligados, B e R2. Então, é a mesma resposta da letra A. E qual deve ser o par de genes fisicamente mais distante? Então, a gente vai pelo número mesmo, né? O número de unidades de mapa. A gente vai ter aqui que o gene CH, né, está a 155 unidades de distância de WS3. Então, é a letra... Opa, eu acho que eu errei aqui na letra, né? Peraí. Assim, eu pulei a letra D, né, na verdade. Então, vamos lá. B e C é completamente ligado. Ah, sim. Desculpe, pessoal. Eu estava certo. Não tinha anotado. Letra F. Então, os mais distantes seriam WS3 e CH. Certo? Letra G. Calcule a proporção gamética dos seguintes duplo heterozigotos: Bzão, Bzinho, MS8 dominante e MS8 recessivo. Então, vamos lá. Primeiramente, onde ficam Bzão, Bzinho e... Perdão, Bzão e MS8? Eles estão em cromossomos diferentes. Então, como que vai ser essa segregação? A gente vai ter aqui, para o cromossomo 2, né? Então, vamos dizer aqui, cromossomo 2, a gente vai ter um par de homólogos. E um vai ter Bzão e outro vai ter Bzinho. E para o cromossomo 8, a gente também vai ter um par de homólogos, né? Vou até representar por uma cor diferente aqui, para dar uma melhor ilustração sobre isso. Vamos colocar um vermelho, por exemplo. Opa. Então, MS8 maiúsculo e o MS8 minúsculo. Então, quando vai se formar
os indivíduos aqui, né, os gametas, perdão, a gente tem várias possibilidades. Uma é que se forme MS8, outra aqui com MS8, né, metade das vezes, e na outra metade das vezes a gente vai ter o recessivo MS8 e o recessivo MS8. Por que eu coloquei dessa maneira? Porque assim eu completo com as opções de Bzão, Bzinho. Então, vamos dizer que aqui nós tenhamos Bzinho com MS8 dominante, Bzão com MS8 dominante, Bzinho com MS8 recessivo e o Bzão com MS8 dominante. Então, cada um desses aqui seria uma célula gamética, né, um gameta, certo? Então, como a gente já sabia, essas são esses genes possuem distribuição independente, certo? Então, se a gente calcular aqui como eles têm distribuição independente, seria 1/4 para cada opção. Ou seja, entre formar, se a gente pegar aqui numa forma mais probabilística, né? Então, a gente tem Bzão, Bzinho, M, vou colocar Mzão, Mzinho para facilitar a anotação, né? Qual a probabilidade de ter Bzão, né? Qual a probabilidade de ser Bzão, Mzão? Qual a probabilidade de ser Bzão, Mzinho? A probabilidade de ser Bzinho, Mzão, e a probabilidade de ser Bzinho, Mzinho. Então, seria metade das chances de ser Bzão, que entre Bzão e Bzinho a distribuição é independente, né? E metade de ser Mzão. Metade aqui também para o M recessivo, né, do MS8. Aqui metade vezes metade, e aqui metade vezes metade. Ou seja, resposta final: 1/4 de ser Bzão MS8 dominante, 1/4 de ser Bzão MS8 recessivo, 1/4 de ser Bzinho MS8 dominante, e 1/4 de ser Bzinho MS8 recessivo. Ou seja, segregação independente, segundo a lei de Mendel. Porém, para BR2, né, qual vai ser a proporção gamética se nós considerarmos BR2? Bom, a gente sabe que BR2 está B aqui e R2 aqui, né? E no outro cromossomo, a gente vai ter, de maneira similar, os seus alelos, Bzinho com Rzinho 2, certo? Então, quando a gente forma gametas, só existem duas possibilidades. Ou eu recebo este cromossomo aqui, eu recebo este cromossomo aqui, ou eu recebo este cromossomo aqui. Então, vem Bzão com Rzão, ou Bzinho com Rzinho. Ou seja, são completamente ligados. Se você observa o Bzão, terá sempre o Rzão. Se observa o Bzinho, terá sempre o Rzinho. Certo? Um marca a presença do outro. Daí vem a noção de marcadores genéticos. Ok? Seguindo, temos a questão número 3. Um conhecido ator americano de grupo sanguíneo O foi acusado por uma mulher de grupo sanguíneo A de ser o pai de sua filha, de grupo sanguíneo B. Ao final do processo, foi obrigado judicialmente a pagar uma pensão à suposta filha. Qual sua avaliação sobre a decisão do juiz?
Lembre-se que os antígenos do grupo sanguíneo ABO são codificados por um gene com pelo menos 3 formas alélicas. Na tabela abaixo são apresentados os possíveis genótipos e seus respectivos fenótipos. Então, para o grupo sanguíneo ABO, a gente vai ter essa estrutura aqui, né? De termos a parte de que quando o indivíduo é IA com IA, né, o alelo IA, ele é dominante. Então, ele sempre determinará o grupo sanguíneo A, seja na presença de outro IA, seja na presença do alelo IO. O B também é dominante sobre IO. O A e o B, eles não têm dominância entre si, eles têm codominância. E o O, como é recessivo, ele não vai representar nenhuma proteína na membrana da hemácia. Então, um ator de grupo sanguíneo O foi acusado por uma mulher do grupo sanguíneo A. Então, vamos desenhar isso aqui. Um homem de grupo sanguíneo O, qual é a possibilidade dele ter grupo sanguíneo O, né? Só tem grupo sanguíneo O quem é duplo recessivo. Duplo recessivo, não, perdão. Homozigoto recessivo, né? Que seria IO. E a mulher de grupo sanguíneo A. Então, a mulher de grupo sanguíneo A. Aí vem a questão. Ela pode ser IA ou IA IO. Por quê? Por que eu não coloco IA traço? Porque o IA traço poderia abrir possibilidade para ter o alelo B, mas não. Grupo sanguíneo A só poderia ser homozigoto dominante, IA, ou heterozigoto, sendo que o segundo alelo, né, o alelo recessivo, seja o alelo IO, que não representa proteína alguma, né? E quando acontece o cruzamento, só poderia haver duas possibilidades. Se, geneticamente, né, de genótipos, se a mãe, então, se a fêmea, ela é IA, a prole será 100% IA e 0. Ou O, né? Tanto faz. Porém, se a mulher ela é IA heterozigota, né? IA e 0, vai ter 50% IA e 0 e 50% e 0 e 0. Então, isso são proporções genotípicas. Se a gente traduzir isso para a proporção fenotípica, né, se a fêmea ela é IA homozigota, né, IA, nós vamos ter 100% do grupo A. E se a fêmea é heterozigota, IA e 0, nós vamos ter como resultado 50% do grupo sanguíneo A e 50% do grupo sanguíneo O. Ok? E diz que a filha é de grupo sanguíneo B. Bom, o indivíduo com grupo sanguíneo A não pode ser, não pode carregar o alelo B. É fato. Por quê?
sempre o alelo, né, B vai resultar na formação da proteína B, que é detectável nesse exame de sangue. E o pai, como é do tipo O, não poderia também carregar o B, porque o B é dominante. Ok? Então, baseado nessa decisão, né, do juiz, qual a sua avaliação? Bom, a avaliação é que possivelmente o ator, o indivíduo do grupo sanguíneo O, não é o pai da criança em questão, da filha da mulher de grupo sanguíneo A. Bom, essa é uma resposta um tanto quanto genérica, né? E na maioria das vezes ela dá certo, porque na maioria dos casos as pessoas têm esse determinismo do grupo sanguíneo, certo? E eu vou considerar certo quem colocou isso como resposta da questão. Temos a exceção. Então, a exceção. Qual seria a exceção? Né? Fenótipo Mumbai, ou como era conhecido anteriormente e ficou conhecido durante muito tempo, Bombaim, que era o nome antigo da cidade indiana onde isso foi observado pela primeira vez. O que acontece com o fenótipo Mumbai, ou Bombaim? O indivíduo no exame de sangue, detectado como grupo sanguíneo O. Mas, na verdade, ele é do grupo sanguíneo O porque ele tem uma outra proteína que bloqueia a reação feita em laboratório. Então, o que a gente pode concluir é que, exceto em casos raros, onde a gente tem o chamado fenótipo Bombaim, também conhecido como falso O. O que é um indivíduo falso O? É o indivíduo que no exame sanguíneo é O, mas que quando você vai analisar a genética dele, ele tem o gene do B. Né? Ou seja, ele realmente tem a proteína B na membrana, mas só que ela é indetectável no exame tradicional para tipagem de sangue. Beleza? Então, existe uma ressalva do teste de maternidade ou de paternidade usando grupos sanguíneos. Seria essa situação do falso O. Ok? Então, quem colocou que o ator não pode ser o pai, comentou algo a respeito, certo, 100% certo. Só esclarecendo, né, que na prática o tipo sanguíneo não é o teste mais confiável para fazer alegações de paternidade. Ok? Questão número 4. Caracterize os tipos de alterações na estrutura dos cromossomos. Bom, não vou colocar todas aqui, né, mas isso aí está na aula, né, era só um exercício para que vocês revisassem e colocassem na resposta todas aquelas mutações de duplicações, de deleções, de translocações, de inversões, né? Então, a gente pode passar brevemente que duplicações seriam as repetições de determinado segmento cromossômico, que as deleções seriam a retirada, né, a perda completa de determinado segmento cromossômico. As inversões seriam giros de 180 graus causados depois de um crossing over, né, em que o segmento cromossômico dá como se fosse uma volta e tem a sua leitura invertida, né, do começo para o fim, ao invés do fim para o começo, né. E as translocações, a gente tem
o crossing over, né, digamos assim, né, a troca de segmentos cromossômicos entre cromossomos que não são homólogos, né? Aí você pode colocar também dentro da parte de inversões a inversão paracêntrica e a inversão pericêntrica, né, e relacionar a posição do centrômero. Poderia ter feito ilustrações de como funcionam, de como está, né, essa parte da posição, né, e do nome dos segmentos, assim como está nas apresentações de slide da aula, né, e assim por diante, né. Então, caracterize as mutações quanto aos efeitos fenotípicos, né? O que é uma mutação sem sentido, né? Seria aquela mutação em que a gente tem uma finalização da cadeia polipeptídica, de forma que a gente não vai ter o produto final como desejado. O que é uma mutação silenciosa? É uma mutação em que troca-se o segmento de DNA, troca-se a base nitrogenada, porém, como o código genético é degenerado, ele vai gerar a mesma, o códon, né, vai ser diferente, mas vai gerar o mesmo aminoácido. Então, não vai resultar em mudanças na sequência primária de aminoácidos. Os aminoácidos serão os mesmos. A mutação neutra tem um sentido parecido, porém, nós vamos ter a questão de termos a parte de ter a troca de um nucleotídeo que leva à formação de outro códon, mas esse novo códon ele vai gerar uma proteína, né, vai ser equivalente a um aminoácido que é diferente, mas, apesar de ser diferente, esse aminoácido quimicamente gera uma forma que, na atuação química dele, vai ter uma mesma ação. Então, a dobradura da proteína e a função final da proteína não vão ser afetados. Ou seja, você tem uma proteína com uma sequência de aminoácidos diferente, mas que no final o fenótipo não é afetado, né? E a mutação de sentido trocado seria aquela que vai, diferentemente da neutra, né, essa troca de códon, né, vai resultar também em um aminoácido diferente, só que um aminoácido diferente que modifica a proteína final. Então, por exemplo, a de sentido trocado, a gente tem muitos casos que levam a doenças como, por exemplo, a anemia falciforme, causado por uma mutação de sentido trocado. E na área de zootecnia a gente tem, por exemplo, é uma coisa que está muito em voga nos últimos anos, né, que é a questão do leite A1 e A2, né? Nós temos que a diferença da proteína A1, né, da albumina A1 para a albumina A2 do leite, é apenas um aminoácido. E esse um aminoácido de diferença faz com que a digestão, o metabolismo desse leite no ser humano possa causar doenças crônicas, né? Produz uma substância tóxica, apesar de não produzir em grande quantidade, né? Ao longo do tempo, pelo consumo excessivo dessa determinada proteína formada, a gente pode ter alguns efeitos a longo prazo da utilização desse leite por causa da má digestão, digamos assim, né, a formação de digestão dessa proteína. Ok?
Questão número 6 é sobre o efeito materno, né? A questão da influência do genótipo materno. O enrolamento da concha do caracol liminé pode ser levógiro ou destrógiro, né? Então, esse próprio exemplo foi dado na sala de aula, e em que o levógiro é recessivo e o destrógiro é dominante. Então, se você tiver uma linhagem Dzinho, Dzinho, a linhagem será levógira, né? A determinação para a formação é que esse posicionamento, esse crescimento seja uma rotação para a esquerda, sentido anti-horário. Enquanto que para Dzão, Dzão e Dzão, Dzinho, né, a gente vai ter uma posição que a gente chama destrógera, né, ou o giro no sentido horário, o giro da concha na direção da direita, certo? O controle genético é função do genótipo materno, de forma que o descendente manifesta o fenótipo estabelecido pelo genótipo materno. Foi feito o cruzamento entre Dzão, Dzão, então vamos lá, Dzão, Dzinho com Dzinho, Dzinho, e obtida a F1. Ok. Então, fazendo aqui, né, regra de probabilidade ou quadrado de Punnett, a gente vai chegar aqui, metade dos indivíduos geneticamente serão Dzão, Dzinho, e a outra metade será Dzinho, Dzinho. Esses são seus genótipos, certo? Qual a relação fenotípica na F2, considerando os cruzamentos? Ou seja, se nós pegarmos esses indivíduos aqui e fizermos o cruzamento, letra A, entre fêmea Dzão, Dzinho e macho Dzinho, Dzinho, né? O padrão, assim, das análises genéticas, a gente põe o macho primeiro e depois a fêmea, certo? E pergunta-se, né, qual a relação fenotípica? Ora, se o fenótipo depende somente da fêmea, e a fêmea aqui é Dzão, Dzinho, então toda a descendência será destrógena. Ou seja, com curvatura, com rotação para a direita. Fêmea F1, né, que seja Dzinho, Dzinho, com macho Dzão, Dzinho. Então, macho Dzão, Dzinho, com fêmea, né, é o cruzamento recíproco, na verdade, né, é o oposto do primeiro, com fêmea Dzinho, Dzinho. Nós teríamos aqui que somente, né, depende da fêmea, então o giro será para a esquerda. A posição será levógena. Ok? E, por último, uma seção de verdadeiro ou falso para determinadas colocações aqui, né, determinadas afirmativas relacionadas à herança não mendeliana. Então, pergunta-se, herança extranuclear, pergunta-se não, afirma-se, né? Herança extranuclear em animais é aquelas onde os genes se encontram fora do núcleo, especificamente em mitocôndrias e cloroplastos. Bom, não cabe na mesma frase a palavra animais, né? E a palavra cloroplasto. Então, quando a gente tem aqui, né, essa segmentação aqui, a gente vai ter que estar falso, porque a herança mitocondrial em animais se dá apenas até hoje, né, nós nunca vimos nada que revele outra organela com DNA dentro da célula, né, dentro do citoplasma,
Então, essa letra A é falsa, certo? Por esse simples fator. Características relacionadas à herança extranuclear estão mais relacionadas a doenças metabólicas, como no caso de deficiências do desenvolvimento e da cadeia respiratória. Verdadeiro. Sim, mitocôndria. Mitocôndria vai dar essa energia que a célula precisa, né? Então, está muito relacionada a doenças musculares, a doenças da parte de obtenção de energia, né? Doenças do parte do sistema nervoso, etc. Terceira afirmação. Efeito genético materno é definido quando o fenótipo da prole é determinado pelo genótipo da mãe. Sim, foi isso que a gente viu na questão anterior. O fenótipo da prole determinado pelo genótipo da mãe. Então, a terceira afirmação também é verdadeira, certo? Quarta afirmação. No caso de uma característica com o efeito materno determinada por um gene dominante azão, um gene A, perdão, em que a mãe do indivíduo é azinho, azinho, e o pai azão, azão, o indivíduo terá o fenótipo determinado pelo gene dominante. Falso. O fenótipo é determinado pelo genótipo da mãe. Se a mãe é azinho, azinho, se a mãe é recessiva, o fenótipo será determinado pelo gene recessivo. Então, na quarta afirmação é falsa. E a quinta e última afirmação diz que o imprinting genômico se refere à ativação ou inativação dos genes provenientes exclusivamente do gameta paterno. Então, por essa última palavra, é falso. Por quê? O imprinting pode ser determinado tanto pela parte paterna como pela parte materna. É um imprinting parental. Em alguns casos, é o gene que vem da mãe, que é ativado, em outros casos, é o gene do pai. Então, o imprinting genômico pode ser paterno ou materno. E isso torna essa afirmação falsa, certo? Bom, alguma questão a mais sobre essa lista de exercícios? Vamos, então, finalizar, pessoal, para eu ter um tempo aqui para descansar, tomar uma água, para a gente iniciar a aula às 10. Essa apresentação vai ficar gravada, né? E eu vou disponibilizar posteriormente para vocês, ok? Não tendo mais nada, a gente